Então você vê, esse cara que tá aqui, que vocês estão vendo na foto, eu já contei a história dele aqui. Ele é o Alfred Dreyfus, tá? Ele tinha sido acusado falsamente de espionagem. O Dreyfus foi condenado sem prova lá na França por um sistema militar enviesado e antissemita. Ele foi preso aqui no Caribe, numa ilha chamada Ilha do Diabo. Só foi reabilitado muitos anos depois, após imensa pressão civil. Jornalistas de verdade escreveram aquele famoso um artigo que saiu na imprensa chamado Jacuzzi, um tal de Zola, que até outro apelido da maconha é Zola. O Jacuzzi, ou Jacuzzi, sei lá, é o artigo que saiu contando na imprensa todas as irregularidades do caso dele. Aí quando foram apurar, viram que fizeram lawfare. Os caras não gostavam dele, não queria pegar o cara. E foi o exemplo mais famoso da França de lawfare, do Dreyfus, o caso Dreyfus. Você tem um caso russo, desses dois escritores aqui, que foram julgados e condenados por ser antissoviéticos. É o Andrei Siniavski e o Yuli Daniel. E ficou conhecido como o caso Siniavski e Daniel. Os dois escritores. Cara, escritor de ficção literária. E o Estado usou o processo como uma forma de suprimir a crítica através da literatura. Tudo com uma tremenda aparência de legalidade. Criaram todos os crimes, jogaram o cara pra dentro da máquina do judiciário, e o cara, depois que caiu dentro da máquina do judiciário, não consegue mais sair. Você tem um caso muito famoso do Julian Assange, que são processos sucessivos, asilo forçado, prisão prolongada sem julgamento de mérito, constante mudança de acusações, uma tática enorme para mantê-lo acorrentado à burocracia legal indefinitivamente, porque ele estava aqui na Embaixada do Equador, nesse caso. Ele vazou um monte de informação que era confidencial, né? Criou a Wikileaks, o vazamento lá na Wiki. E o sistema judiciário fez um lawfare com ele. O que ele fez é considerado crime, mas o que ele recebeu está muito além do que é considerado crime, e ele foi uma das vítimas de lawfare, tá? Então, como é que o mundo civilizado lida com esse tipo de coisa que a gente tá conversando aqui? Porque esse lawfare, ele pode ser utilizado em qualquer país, mas, por exemplo, em países onde o habeas corpus é respeitado, onde ele é forte, onde ele é célere, o Brasil já acabou, já perdeu, a Suprema Corte já decide se alguém vai ter habeas corpus ou não. Desde o Império Romano, cara, o habeas corpus estava acima do Imperador Romano, mas o STF trabalhou para colocar abaixo dele. Então, tem várias situações dentro do STF que eles não permitem habeas corpus de maneira nenhuma. Então, a decisão do STF está acima de todo arcabouço jurídico do planeta. Então, você pega Estados Unidos, Europa, o uso do habeas corpus ainda funciona como um antídoto contra abusos judiciais, mesmo quando as cortes estão politizadas. Aquela é uma ferramenta muito forte. Você tem, como é o caso da Inglaterra, eles têm um negócio lá chamado accountability judicial, que é a Corte Suprema do Reino Unido, da Alemanha também tem, elas são vigiadas por algumas comissões independentes, e os juízes que saem da lei, saem da Constituição, eles perdem o cargo. Tem todo um processo para tirar o cara do cargo. E funciona. Tá? Então o cara sabe que aquilo acontece com transparência, fica todo mundo acompanhando, que ele não pode sair das quatro linhas. Então, você, nos países mais sérios, tem várias restrições com relação às medidas cautelares, tem muitas limitações. Tá? Países com sistema acusatório robusto não permitem que o juiz conduza investigação. Não permite que o juiz julgue ao mesmo tempo isso que ele conduziu a investigação. Ele acusa, conduz a investigação, julga e depois ele dá o juiz da pena. Então a separação das funções evita esse vício que é necessário para o lawfare. Você precisa ter esses erros judiciais no lawfare. Países que isso não acontece são países também que respeitam muito a presunção da inocência. A Suécia, por exemplo, Finlândia, a Noruega, é praticamente impossível você prender alguém preventivamente, sem que tenha cometido um crime violento comprovado. Qualquer abuso é indenizado generosamente pelo Estado. E o juiz paga por aquilo. Então, até evita-se a prisão preventiva. Cara, o cara matou alguém, não. Tá, vai responder. Tá, mas já para evitar esse tipo de coisa, já passaram por isso no passado. Foram as decisões que eles tomaram para que evitasse isso. É melhor nem prender, às vezes. Nem prender. Então, essa prática de transformar o sistema legal numa masmorra é uma degeneração do Estado de Direito no planeta. O lawfare, nesse molde, ele não precisa vencer a pessoa juridicamente. Ele só precisa manter o cara ocupado, preso, dentro do moedor de carne. Pode ser que no final ele seja inocentado de tudo, mas o objetivo não era achar o culpado nem o inocente. É fazer com que ele fique preso dentro do moedor de carne, que ele não consiga sair dali. Dali você destrói o cara, destrói a reputação dele, destrói família, destrói a renda, destrói o patrimônio. Você destrói e manda um recado pro resto da sociedade. Olha o que eu faço com o deputado, com o presidente, com fulano, com ciclano. Imagine você que é um ninguém. Entendeu? Então lembra disso, o lawfare não precisa vencer, ele só precisa moer. Então quando não tem redação institucional, a porta de entrada, aquele túnel, vai começando a abrir. E tradicionalmente ele abre tanto o túnel que daqui a pouco ele começa a puxar o Ministério Público, ele começa a chupar o Executivo, ele começa a chupar o Legislativo. Aí quando você vai ver, o lawfare, quem tem o poder do lawfare, manda no país.
faz o que quiser no país, que é a situação brasileira. O túnel vai ficando enorme e vira um aspirador de pó. Então, combater isso exige transparência, imprensa vigilante, órgãos internacionais atuantes, pressão popular consciente, pesos e contrapesos internos, um legislativo, senado, todo mundo tem que participar para você fazer um sistema judiciário que seja o mais próximo do perfeito. Porque se você não fizer isso, o próximo nome na capa do processo pode ser qualquer um. Porque quando o direito vira ferramenta de opressão, ferramenta política, pode ser qualquer um, mesmo não praticando o crime. Isso aí já é descrito na literatura como processos kafkianos. Não, kafkianos. Processos kafkianos. Mas por que processo kafkiano? Palhaço, eu entendi o que você contou. Eu entendi que, por exemplo, isso tudo que você contou aconteceu com o Daniel Silveira. Isso que você contou está acontecendo com o Felipe Martins. Isso que você contou aconteceu com o Bob Jeff. Bob Jeff foi sendo jogado no sistema judiciário por coisas que ele não fez. Ele tinha o direito de falar, mas não podia falar, tal. Aí no dia que ele reagiu contra a polícia, que ele caiu no crime comum, nunca mais ele saiu de lá. Não vai sair. Tá com os cautelares, tá com tudo. Mas por que a gente falou de Kafka? Só pra gente completar. Esse cara aqui da foto que vocês estão vendo aqui, esse é um cara chamado Franz Kafka. Todo mundo já ouviu falar do Kafka aí? O Kafka é autor de um livro chamado O Processo, um livro maravilhoso, tá? Vou explicar o livro daqui a pouquinho. O Kafka, ele escreveu um livro, ele nem terminou, mas depois eu entro nesse detalhe. Um livro chamado O Processo, que era um dos romances aí mais emblemáticos do século XX, uma das maiores alegorias literárias sobre abuso de poder judicial, colapso do sistema judicial. Tá? O cara escreveu no livro dele. Tá? O personagem principal do livro ali, que é o Joseph K. Ele é o Franz Kafka. O personagem principal era José.K. Joseph K. Era um cara bancário respeitado. Foi acordado certa manhã com a chegada de 2 agentes dizendo que ele estava preso. Sem saber por que ele estava preso. Né? Ele foi levado a uma delegacia. Sem sequer ser afastado das funções dele, ele foi jogado dentro de um processo judicial obscuro. Nem tinha rosto o processo. E ao longo do livro ele tenta se defender, entender a acusação, obter ajuda, tudo em vão. Mas peraí, deixa eu contar essa história direito. Essa história, eu tô falando pra você. Aqui, ó, o livro aí, ó, O Processo. Tem na Amazon, cara, de tudo quanto é editora, vários preços, tá? Cadê, ó? O Processo. Tem tudo quanto é editora lá, tem o Processo aí. Então, deixa eu voltar aqui no Kafka. Deixa eu contar essa história direito. Tá? Senhoras e senhores, atenção. Era uma manhã comum, tá? Tinha até musiquinha, né? Era uma manhã comum. O Joseph K. Tira o bem de vida aqui. Isso. Funcionário exemplar de um banco acordou com batidas na porta. 2 homens estranhos entraram no quarto, sem distintivo, sem mandato, sem explicações, e disseram para ele apenas uma frase: o senhor está preso. Aí ele perguntava: mas preso por quê? Por que eu tô preso? O Joseph não tinha feito nada. Não havia denúncia, não havia acusação formal. Mesmo assim, ele foi informado que responderia a um processo. Então, processo obscuro, invisível, sem réu, sem juiz, sem data. E ainda assim, processo real, pesado, sufocante. E a partir daquele dia, a vida dele virou um pesadelo acordado. Ele não foi levado a uma delegacia. Continuou trabalhando. Mas tudo tinha mudado. Ele começou a ter que frequentar corredores mofados de tribunais. E ele procurou o tribunal. Subiu escadas infinitas, encontrou salas abafadas, personagens absurdos, juízes sem rosto, advogados inertes. Encontrou acusadores que nem sabiam acusar. E todos pareciam saber alguma coisa que ele não sabia. E se tratava dele. As pessoas sabiam informações sobre o processo dele que ele não sabia. Então todo mundo tratava ele como culpado, embora ninguém explicasse qual era o crime. O Joseph buscou ajuda, encontrou um advogado velho, doente, atrapalhado, e encontrou uma mulher misteriosa dentro do livro, sedutora, que ele começou a ver que ela era meio manipuladora. Ele encontrou um pintor que fazia o rosto dos juízes, pintava o retrato dos juízes. O juiz dele não tinha rosto. Será que o cara sabe quem é o juiz? Então nada funcionava para ele. Quanto mais ele se movia dentro da burocracia, mais preso ele ficava. O tribunal não queria provas. O tribunal queria submissão. O Joseph, então, tentou se livrar sozinho. Ele acreditou que ele podia sair daquilo ali, que ele era livre, mas ele não era livre. Ele foi cercado dentro da estrutura, dentro da burocracia, por becos, portas fechadas, corredores sem fim, funcionários que não respondiam, ninguém sabia a resposta, ninguém conhecia, e ele não conseguia encontrar uma única informação sobre o processo dele. Até que numa noite, sem lua, uma noite escura, 2 homens o levaram para fora da cidade. Chegaram num terreno vazio. Não teve julgamento, não teve sentença, apenas um único gesto. Uma faca fria, certeira. E antes de morrer, o Joseph K. olhou para o céu sabendo que ia morrer. E ele solta a seguinte frase: como um cão. E assim morreu, sem culpa, sem defesa,
e sem justiça, não por um crime, mas por existir dentro de um sistema que não quer justiça, que queria obediência. Essa é a história do livro O Processo, que não é só ficção, é também um aviso. Porque o termo kafkiano nasceu justamente desse livro. No romance, quando, né, você vê a obra acontecendo, o Kafka mostra a ausência de justiça quando o cara cai nessa máquina de moer. Uma justiça sem rosto, sem uma acusação clara, sem acesso à defesa justa, onde tudo é culpa, ninguém sabe exatamente do que. Porra, já vimos isso em algum lugar, né? Então ele fica como uma formiguinha perdida no labirinto. Um tribunal é uma entidade onipresente no livro, ao mesmo tempo é invisível, inacessível, que parece julgar não os atos do Joseph K., mas aquilo que precisa ser feito para extinguir a existência daquele personagem. O Kafka escreveu O Processo em 1914, em plena Europa pré-Primeira Guerra Mundial. Lembra? A Primeira Guerra começa, assassinato de Franz Ferdinand, ali em 1914, lá na Bósnia. Já contamos essa história aqui. Então ele está lá no mesmo ano, quando impérios estavam ali tomados por burocracias monstruosas e impessoais, ele vivia aquela burocracia. E ele antecipa ali no livro, que viria a ser, décadas depois, os tribunais secretos do nazismo. Toda essa história que eu contei para vocês, do lawfare, aconteceu nos tribunais nazistas. O que o Xandaré está fazendo hoje, sob o ponto de vista histórico e jurídico, é nazismo judicial. Aconteceu nos tribunais secretos lá do Stalin. Aconteceu nos expurgos do Stalin. O que o Xandaré está fazendo hoje é o que Stalin fez nos expurgos. A mesma coisa. O termo, né, o lawfare moderno, deriva dessa história, desses processos, desses eventos onde a humanidade fez exatamente o que está acontecendo aqui agora. Então, quando o americano lá escuta o termo lawfare, ele já associa nazismo, stalinismo e as perseguições políticas. Então, quando ele fala, está acontecendo lawfare no Brasil, lawfare é um termo estranho pra gente brasileiro. Lawfare é um termo que nos diz muito pouco, por isso que eu trouxe essa aula para explicar para vocês entenderem agora que vocês escutaram o termo lawfare, entenderam que essa máquina de moer pessoas, e agora você imagine o que passou na cabeça do americano quando eles deduziram que, puta que pariu, está acontecendo lawfare no Brasil. A coisa escala para outra dimensão. Estamos tratando com um tribunal nazista. Então o Kafka antecipa o que viria a acontecer. Aconteceu no tribunal nazista, aconteceu com Stalin, acontece na China, acontece na Coreia do Norte, acontece em qualquer lugar que tem esse tipo, Cuba, Venezuela, Irã. Nós temos aqui no YouTube uma aula maravilhosa dos melhores professores que eu tive na minha vida. José Monir Nasser, é só você procurar em qualquer... Eu limpei esses áudios, várias pessoas pegaram esses áudios e subiram pro YouTube. É livre, cara, o áudio é pra compartilhar mesmo. Então algumas pessoas fizeram até uma relimpeza no áudio. Procure O Processo e depois procure a palavra Monir. Você vai ter aqui o mestre do palhaço, Monir, explicando coisas do processo. Cara, é uma aula de mais de 2 horas, explicando vários detalhes interessantíssimos. O pai de Kafka, Hermann Kafka, um comerciante de novidades bem-sucedido, teve com Julie Kafka, mãe de Kafka, 5 filhos, além de Franz. Teve o Georg e o Heinrich, são filhos homens, ambos mortos quando bebês, e Gabriele, Valérie e Ottilie, mortas durante a Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. Olha aí. Você sabia? Parte da família do Kafka morreu em campos de concentração. Tá vendo? Então, cara, essas aulas do Monir, vai embora. Ele conta que o Peter Drucker, um dos pais da administração, atribui a Kafka a invenção do capacete. Ele trabalhava numa empresa de seguros, a Generali, e ele, fazendo análise de estatística de acidente, ele percebeu que a maioria dos fatais aconteciam na cabeça, e ele propõe a construção de uma proteção da cabeça para operário da obra civil, que é o capacete. Então, o capacete da construção civil, o Peter Drucker atribui ao Kafka no trabalho que ele fazia na Generali, empresa de seguros, tá? Que é até conhecida no Brasil, tem filial no Brasil. E ele fala sobre que não foi ele que terminou o livro, faltou um pouquinho. Ele falou, esse meu livro é tão louco que eu acho que ninguém vai ler, joga fora. Falou pra um amigo pra jogar fora, o amigo não jogou fora. O amigo falou, não. Isso aqui é muito bom. O amigo dele que terminou as últimas coisas lá. Então, os temas centrais do livro é a culpa sem crime, a desumanização, a alienação, tá? Então você vai encontrar nessa aula do Monir toda a história da vida do cara, do Monir, do Kafka. O amigo dele era o Max Brod, foi o cara que terminou o livro, pegou os manuscritos e terminou a história toda. Então o Kafka morreu cedo, ele morreu com 40 anos de idade, em 1924, com tuberculose. Mas deixou esse registro histórico aí pra sempre. Se você quiser assistir o filme, no YouTube você pode procurar, tem dublado, tem legendado, o filme O Processo, tem que conta toda essa história aí, vai trazer imagens para tudo isso que a gente comentou aqui, pro livro. Você vai ver exatamente a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, a mesma coisa que a gente está vendo numa história contada num livro de 1914 por esse caboclo aqui, que é o Kafka, que é o que nós estamos vivendo hoje, que o Jair está vivendo. Então, espero que tenha sido útil para vocês a explicação sobre o que é o lawfare, como que ele está conectado com os tribunais nazistas, tá?
e como que isso é importante que saibamos como que essa máquina funciona. Beleza? É a história se repetindo. Maravilha? Obrigado, família. Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários. A explicação um pouquinho mais longa, mas necessária. Daqui a pouco eu vou no Pix